Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos ver a questão de módulos, como importamos e exportamos módulo numa aplicação React na prática. Para isso eu vou começar uma nova aplicação React. Eu estou aqui no meu prompt de comando no diretório React 18 e vamos lembrar que para utilizar Vite para criar uma aplicação React, nós podemos colocar npm create Vite e se eu der Enter, ele vai me perguntar onde eu quero criar esse projeto e o tipo de aplicação que eu quero criar. Então aqui eu já vou indicar para ele aonde eu quero criar e o tipo de aplicação. Então essa aplicação vai se chamar aula-16-template React. Agora ele já vai saber que ele deve criar essa aplicação no diretório aula 16 e que essa aplicação vai ser do template React. Veja que ele não perguntou nada, ele simplesmente criou. Agora eu vou abrir ela no Visual Studio Code, code aula-16. Nós temos que instalar as dependências para que essa aplicação rode, mas eu não vou fazer isso ainda. Vou tentar lembrar de instalar, que da última vez eu esqueci, e eu vou excluir tudo o que eu não preciso. Temos aqui o diretório src, vou abrir o diretório src, nós temos 2 JSX e 2 CSS. Esse main.jsx a gente precisa porque ele vai definir a raiz do nosso projeto e renderizar, porém eu vou tirar aqui o strict mode, que não é necessário. Vamos ver agora o que nós precisamos aqui. Esse index.css vai ser um arquivo CSS global, eu vou deixar ele, eu vou excluir esse import e esse import aqui do React DOM eu vou deixar. Bom, o index.css nós vamos deixar, tem aqui uma configuração padrão, podemos excluir também, mas podemos deixar por agora. E o que eu vou excluir é o app.jsx e o app.css para mostrar o que temos que fazer. Bom, aqui eu estou utilizando o componente app. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar esse componente app. Esse componente app ele pode ficar em vários lugares. Eu vou criar ele aqui dentro da pasta src mesmo, ou poderíamos criar uma pasta chamada components, porém eu vou deixar esse componente na raiz. Então, new file, e aqui nós vamos colocar a app.jsx, estou colocando o app com A maiúsculo, não é obrigatório, mas é meio que uma convenção. E vamos lembrar que componente React são funções que exportam JSX. Então vamos criar uma função, function, o nome dela vai ser app, e o que ela vai fazer? Eu vou retornar um JSX, simplesmente hello from the app components. Às vezes eu escrevo em inglês, desculpa, olá do componente app. Muito bem, vou salvar. E agora nós temos esse main JSX que está utilizando a componente app e temos aqui a componente app. Isso vai funcionar? Não, ainda não. Por quê? Eu não exportei esse componente deste módulo e eu não importei este módulo neste módulo. Então nós temos primeiro exportar esse componente. Aí eu falei, nós temos 2 tipos de exportação. Eu vou vou exportar de forma padrão, export default app, vou salvar, agora ele exportou, e aqui no main JSX eu vou importar. Import app from app, perdão, temos que colocar ponto barra para dizer que nós estamos importando um componente, um módulo local, e aqui ponto JSX. Temos que colocar explicitamente ponto JSX porque nós estamos utilizando Vite. Bom, agora eu vou abrir o terminal, novo terminal, vou instalar as dependências para a gente poder executar esse projeto React, npm install ou npm i, ele instala bem rapidamente. Depois nós vamos iniciar o nosso servidor de desenvolvimento executando npm run dev, que é o script necessário para iniciar o servidor de desenvolvimento. Vai terminar de instalar. Pronto, npm run dev. Ele vai abrir na pasta 3000, se eu não me engano, não, 5173. Eu vou colocar aqui, veja, hello from the app component. Então está funcionando. Se eu vier aqui e alterar, botar, por exemplo, várias exclamações e salvar, esse servidor ele tem uma coisa chamada hot reload. Assim que a gente salva, ele dá um refresh na página e se viemos aqui, já está modificado. Bom, então é assim que nós
trabalhamos com o componente. No componente que a gente cria, a gente precisa exportar, e aqui é um tipo de exportação padrão, e no outro componente nós importamos. Import app, esse nome aqui eu poderia dar o nome que eu quiser, já que ele é uma exportação padrão. Se eu quiser colocar aqui qualquer, e aqui, claro, eu vou ter que mudar para qualquer, que eu tenho que manter o nome que eu coloquei. Vou salvar, vamos ver que ele não quebrou a aplicação continua funcionando normalmente.